Queridos amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, da Pós TV 247, hoje é 11 de janeiro. E nesse ano de 2021 que recém começamos, que recém iniciamos uma nova etapa, nós somos tomados por inúmeras situações, conjuntura política, econômica, social. A nossa experiência coletiva, tanto pré-Covid como agora, com a pandemia, tem nos deixado muito angustiados, tem deixado a gente muito caminhando, como dizíamos um amigo e eu agora há pouco, aos trancos e barrancos. E não sabemos muito bem como lidar com isso, porque a gente tenta compreender isso, como pessoas que atuam na sociedade, que se importam com os caminhos, que querem fazer sua contribuição para a sociedade, nós buscamos compreender esse tempo, mas a gente agora percebe que é impossível. Mas a função deste nosso vídeo aqui agora, né, desse nosso encontro, é de tentarmos, a partir do sentimento e do pensamento, ou seja, a partir do sentido do pensar, que só dá para se fazer em comunhão, em mutirão, uma palavra que usei muito nesses vídeos aqui do ano de 2020 conosco, é um movimento especial sobre o tempo que estamos vivendo. É um tempo acelerado, porque o que nós compreendemos ontem já mudou hoje. Por isso que eu suspeito muito de quem vive fazendo análise de conjuntura uma em cima da outra, porque parece que as coisas se embrulham tanto e a gente não sabe se a gente está fazendo análise de conjuntura ou se, na verdade, a gente só está narrando os fatos. Nós estamos isolados, de certa maneira, né? Mesmo com o retorno das atividades de trabalho nas ruas, mesmo com muitas atividades acontecendo em total insensibilidade com a vida dos outros. Isso nos deixa com medo, isso nos deixa angustiados com esse governo da morte. Nós temos medo de ficarmos parados. Essa é uma grande verdade. O ócio, ele é visto como uma perda de tempo. O capitalismo nos ensina isso, né? Tempo é dinheiro. E por isso nós não podemos parar, segundo essa lógica de sociedade que nós estamos vivendo. Não precisam nos dizer, é como se a regra já estivesse internalizada. Nós temos que estar mobilizados, nós temos que estar informados, e tudo tem que ser muito depressa. E nesse ritmo, na mesma medida que não se pode perder o tempo, é ele que sempre nos falta. Pensando nisso, meus queridos, nesses primeiros dias do ano, no finalzinho do ano, eu li um texto de um autor, um professor da Universidade de Barcelona, na Espanha, o Jorge Larosa Bondia, que vocês vão ter aí no link da descrição para depois ler esse belíssimo texto, que foi indicação do meu irmão, e ele fala muito bem sobre essa lógica, sobre a experiência e o saber da experiência. Eu vou colocar o texto aqui para nós lermos juntos um trecho do que ele fala, né? As palavras produzem sentido, criam realidades e às vezes funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamento, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar ou calcular ou argumentar, como nos tem sido ensinados algumas vezes, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem sentido, é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos. E o modo como reagimos em relação a tudo isso. Então, esse foi um trecho da palestra que o Jorge Larosa fez na Universidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, lá no ano de 2001. E é profundamente
rica a fala dele sobre a palavra e sobre a esperança, sobre a experiência. Porque tudo nos acontece hoje, mas as coisas não nos acontecem. A gente tem uma necessidade gigantesca de reagir a tudo. Então, eu acordo de manhã e tem um movimento social sendo perseguido, um movimento de moradia sendo atacado com ordem de despejo. Eu tenho aqui em São Paulo o prefeito e o governador cortando o passe dos idosos, como a gente entrou aí em 2021 com essa notícia. Eu tenho um governo fascínora negando a pandemia, negando a vacina, negando o direito de todos ficarem dentro de casa e cuidarem de si, com direito a questões socioeconômicas. O que nos acontece? O texto, ele nos convida a pensarmos, a explorarmos por essa experiência, pela experiência e o sentido. É uma forte crítica que o La Rosa faz à sociedade contemporânea, né? Que vem sendo marcada por isso, que é a efemeridade das coisas. A gente não sabe, a gente ataca em tudo. Eu tenho muitos colegas, amigos que têm muita pressa com as coisas e eles não sabem, e eu entendo eles precisam reagir a tudo que está acontecendo, e eles acham que a gente sempre está atrasado com muitas coisas. Mas o La Rosa, nesse texto, e eu partilho com vocês isso, essa ideia, que a nossa experiência não pode ser prevista, mas ela requer um olhar mais atento para o que está acontecendo, um parar para pensar, um parar para sentir, uma demora nos detalhes. Ele requer que nós cultivemos a nossa atenção, a nossa delicadeza, que suspendamos a opinião formada, o juízo e a ação automatizada sobre ações que a gente precisa tomar. A gente tem ações que são, na verdade, conhecidas como reações a tudo que está acontecendo. E eu acho que nós temos que reagir a tudo que está acontecendo. Não é uma crítica a nossa reação. A gente precisa reagir, a gente precisa falar, a gente precisa protestar, a gente precisa ocupar, a gente precisa fazer movimentos. Mas aqui eu falo de uma experiência do campo subjetivo, que é para mantermos viva, diante de tanta brutalidade de um Estado necropolítico, como mantermos viva a nossa subjetividade, viva a nossa esperança, a capacidade de vermos horizontes. É isso. Não acabar com as resistências e com tudo que a gente faz. Continuemos. Mas saibamos que nós temos uma ausência hoje da experiência, porque tanta coisa nos ocorre e a gente não tem como reagir a tudo isso, pensar sobre isso. O sujeito que a vivencia, a experiência, é aquele que dá espaço para que as coisas aconteçam, para que seja possível, no sentido de ser receptivo, de se expor ao que é vivenciado, de se transformar através do que viveu. Por que nós, durante a pandemia, acreditávamos que o mundo não seria mais o mesmo depois da pandemia? Porque nós acreditávamos que todos nós viveríamos uma experiência da pandemia e não negaríamos ela. E nós viveríamos uma experiência de ausência do outro e não negaríamos isso e encheríamos os bares. E que nós viveríamos uma experiência coletiva de resistência, de solidariedade, e não que negaríamos uns aos outros e seguíssemos como se fosse uma grande mentira. O fato de nós estarmos vivendo no ano de 2021, atravessados por 2020 aí, a negação da pandemia, a negação da solidariedade, isso gera para nós uma experiência traumática, porque há milhares de pessoas negando a relação entre o sujeito e a experiência, entre as pessoas e a sua experiência, que surge o saber da experiência, que é um saber pessoal, é um saber particular, onde cada pessoa elabora e atribui sentido ou a falta de sentido à sua existência, aquilo que está vivendo. O governo da morte, do neoliberalismo, como diz a Marilena Chaui, essa experiência de totalitarismos que estamos vivendo, né, totalitário, ela diz que o neoliberalismo é um sistema totalitário, e eu estou totalmente de acordo com a Marilena Chaui, de que nós vivemos uma grande ditadura do sistema econômico capitalista, e isso acaba com as nossas experiências. Eles querem acabar com a experiência da Comissão Pastoral da Terra, do povo que faz educação popular com o sem terra. Eles querem exterminar o movimento sem terra, o MST.
Eles querem exterminar o MTST, os ocupantes de terra do movimento dos trabalhadores sem teto. É essa a intenção de um sistema totalitário, acabar com a nossa experiência. E o saber e a experiência são a nossa resistência, o nosso humano. É o nosso sentido cósmico, numa leitura de Chardin, Teilhard de Chardin, o padre, que nos envolve com um todo. Vale fazermos mais um mergulho, já que estamos nesse sofrer com o que nós estamos vivendo aí. Eu quero mostrar um texto do Rubem Alves, chamado Otimismo e Esperança. O Rubem nos diz: hoje não há razões para o otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo a primavera do lado de fora, nasce a primavera de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Camus sabia que era a esperança, as suas palavras. E no meio do inverno eu descobri um verão invencível. Otimismo é alegria por causa de, a coisa humana, natural. Esperança é alegria a despeito de, coisa divina. Otimismo tem suas raízes no tempo, a esperança tem suas raízes na eternidade. Otimismo se alimenta de grandes coisas, sem elas, ele morre. A esperança se alimenta das pequenas coisas, nas pequenas coisas ela floresce. Basta-lhe um morango à beira do abismo. Hoje é tudo o que temos, morango à beira do abismo. Alegria sem razões, a possibilidade da esperança. Esse trecho do Rubem Alves, Otimismo e Esperança, é fundamental. Nós termos este olhar sobre a realidade que nos atravessa, é percebermos que a gente tem só, com a esperança, as pequenas coisas que nos reconstroem e nos fazem ter a experiência do humano que nós somos. Não é abstrato que eu estou falando, é extremamente objetivo. Nós, nesse governo de morte, estamos perdendo muita coisa em relação a nós mesmos. A nossa solidariedade, a nossa capacidade de empatia, o nosso envolvimento com as coisas ao nosso redor, a nossa percepção de contemplar. O Papa Francisco falava na encíclica Fratelli Tutti e também no Pacto Educativo Global que nós precisamos dedicar um tempo a contemplar. Que todos nós que estamos aqui nesse encontro, assistindo esse vídeo, tenha tempo para contemplar, perceber as coisas acontecendo em nós mesmos. Porque se nós não tivermos a capacidade de cuidarmos de nós mesmos, nós não teremos capacidade de cuidarmos dos outros. E nós precisamos, como nunca, de cuidarmos uns dos outros. Eu falava com uma querida amiga hoje de manhã, Ivone Gebara, e ela falava exatamente: nós precisamos cuidar das pequenas coisas que nos dão alegria e esperança para nos mantermos vivos e fortes. E é nesse sentido que a gente precisa. Falando da Ivone, eu lembrei de um livro dela sobre saudade. E isso é uma experiência interessante. A saudade, porque ela é a maior sensação de termos vivido uma experiência, é termos saudade. Porque ela se refere a algo vivido e, de certa forma, gravado seletivamente na memória, algo inventado em relação àquilo que foi vivido no passado, a cada expressão, a cada nova partilha que você faz com uns, com muitos, parece que nós aprimoramos essa saudade, mas a ponto de que as diferentes razões que nós temos para guardá-la é como se nós reinventássemos a cada narrativa ela. A Ivone, nesse livro, O que é Saudade, ela diz que memória e imaginação não produzem a saudade, apenas se aliam e permitem a sua irrupção. Elas não são sua origem, mas apenas uma faculdade por meio das quais conseguimos captar sua misteriosa presença em nós. É como se fossem o fio de Ariadne, que no interior do labirinto da vida estende uma linha ora tênue, ora mais grossa, para permitir que as coisas consideradas importantes não se percam na escuridão do passado.
A linha nos permite ir do presente ao passado e retornar como se fôssemos uma aranha, refazendo a teia da nossa própria história. Por isso se pode dizer até que a saudade não tem uma razão ou muitas razões, não tem uma ou muitas causas. Ela apenas é em nós. Somos saudades e tornamo-nos saudade. Reconhecemos-nos como saudosos ou como aspirantes a saudades. A saudade é nossa memória, nossa imaginação, nossa história, nossa arte, nossa religião, parte de nossa ciência e, finalmente, o nosso próprio corpo. Eu coloquei a saudade no meio de tudo isso justamente para que a gente não perca de vista que a nossa experiência é parte também da nossa saudade daquilo que vivemos de bem. A experiência familiar da infância, de termos partilha, de termos cuidado, a experiência coletiva nas nossas juventudes, as trocas, as experiências amorosas, as experiências que nos atravessam, que guardam amores dentro de nós. Tudo isso é experiência e que faz hoje, diante de um governo de morte, nós sermos capazes de termos coragem de enfrentar a dureza, de enfrentarmos essa irracionalidade que mata e que também nos deixa insensíveis. Hoje nós somos guardiões da esperança por meio da experiência coletiva do cuidado, do amor, da saudade. Que a gente saiba guardar, que a gente saiba ter experiências novas nesse tempo tão duro, que nos dê alegria e vontade de seguir. Cuidemos-nos, cuidemos uns dos outros, escutemos uns aos outros, façamos o exercício coletivo de nos mantermos vivos diante de um lugar, de um governo, de uma prática política que quer que cada um de nós morra. O Ailton Krenak falava isso na semana passada, num artigo na Carta Capital, que nós estamos vivendo um governo que deseja que a morte cada vez maior das maiorias da população, do povo pobre, ocorra de maneira nevrálgica. E com isso, o mundo que é só para poucos vai se edificando só para os poucos. A gente precisa reverter essa lógica. E não é só com um ativismo para fora, é também com a capacidade de nós termos coerência, consciência, firmeza espiritual para seguirmos cuidando uns dos outros, a partir do ponto de cuidarmos de nós mesmos. Queridos amigos e amigas, muita esperança para nós.